Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Reflexão em Vida da Igreja Presbiteriana de Ermelino Matarazzo. Todos os meses nós separamos um tema para trabalharmos junto à igreja para a sua edificação. E para o mês de janeiro de 2022, o nosso tema será: é tempo de ouvir a voz de Deus. E este texto ele está baseado no livro de Salmos, Salmo de número 90, versículo de número 12, que nos diz assim: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E é necessário neste momento onde muitas pessoas tentam emitir o seu juízo de valor, onde muitas pessoas continuamente pelas mídias sociais tentam nos influenciar e fazer com que nós caminhemos debaixo dos seus pensamentos. Porém, quando nós olhamos para as verdades das Escrituras, somos ensinados pelo Senhor para termos uma vida boa. Diante do quadro que nós encontramos em nossa atualidade, vemos muitas pessoas com ansiedade, depressão, vemos pessoas atravessando momentos difíceis por não conseguirem conquistar aquilo que tanto almejam. E é sobre isso que eu quero falar com você. No Sermão do Monte, capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, dos versículos de número 25 até o versículo de número 34, o Senhor Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos. Ele nos diz assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Acredito que naquele momento aves voavam no céu. E apontando para elas, disse Jesus: olhai as aves do céu. Elas não plantam, não cegam, não juntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial não cuida delas. Não sois vós muito mais importantes do que as aves? E é interessante olharmos para isso, porque as aves, elas não se detêm, elas não param, a todo momento elas estão voando, estão se alimentando, mas não são indolentes. Elas têm aquilo que Deus colocou nela como instinto. No tempo certo, ela constrói o seu ninho, ela bota o seu ovo. E elas alimentam os seus filhotes até que estes estejam já a ponto de voar. E então elas ensinam seus filhotes a voarem. É verdade que nós devemos descansar em Deus, confiar em Deus e aprender da palavra de Deus, sabendo que de Deus vem a providência para nossas vidas. Mas não devemos ser indolentes, nós devemos fazer o que nos cabe, nós devemos estar nos preparando melhor para tudo quanto formos fazer. Outro ponto bastante interessante, Jesus falando que nós não devemos estar preocupados com o que havemos de beber, pois o Senhor não nos deixa faltar. Até mesmo da rocha fez brotar água para o povo de Israel. Ele fala que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de vestir. E ele então aponta para os lírios do campo e diz: olhai os lírios, eles não fiam. Contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. E depois ele ainda nos fala a respeito que estes, quando já não mais têm a sua beleza, são cortados e lançados no fogo. Mas nem por isso Deus deixou de fazê-lo brotar com beleza exuberante, a qual Deus deu a eles. Deus é quem cuida de nós, conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades.
E dentro desse contexto, Jesus então aponta para algo maravilhoso, tremendo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos detemos a buscar o reino de Deus, a estar em comunhão com Deus, a viver a verdade do Evangelho de Deus, nós aprendemos tantas coisas, nós adquirimos tanta sabedoria, que sabemos quais devem ser os passos a dar na nossa vida, de maneira que façamos isso com alegria, confiando no Senhor e não na força dos nossos braços. Sabendo que todas as coisas vão em conformidade com a vontade do nosso Deus. Não podemos esquecer que Ele é soberano. E quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós estamos ligados a Deus, nós crescemos em graça e aprendemos a ouvir a sua voz. Já não vai mais os nossos ouvidos ficarem preocupados com o que disse fulano ou cicrano, com o que os jornais trazem ou o que a mídia social mostra. Estaremos preocupados em satisfazer a vontade do nosso Deus. Jesus nos fala para não andarmos ansiosos pelo futuro, porque do futuro Deus cuidará, e a cada dia basta o seu mal. Precisamos, neste tempo, aprendermos a ouvir a voz de Deus, a conhecermos a sua vontade, e a sua vontade está revelada nas Escrituras. E é importante que eu, que você, tenhamos o compromisso de aprendermos do Senhor, de nos aplicarmos a Ele, de confiarmos nele e descansarmos nas suas providências. Que assim façamos para a glória de Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Reflexão e Vida da Igreja Presbiteriana de Ermelindo Matarazzo. Até breve.